O jardineiro foi demitido por roubo e o milionário viu seu pingente. O mesmo que ele deu a seu filho antes de desaparecer há 26 anos. O sol começava a se pôr sobre a fazenda alto do IP, quando o ônibus parou na estrada de terra. Elias desceu com uma mochila surrada nas costas e um olhar determinado. 26 anos de espera culminavam naquele momento. À sua frente, o imponente portão de ferro forjado exibia as iniciais S entalhadas. Sampaio, o sobrenome que por direito também era seu, embora ninguém ali soubesse disso ainda. Respirou fundo antes de caminhar pela estrada que levava à sede da fazenda. O perfume das rosas chegava até ele mesmo a essa distância. Aquele aroma o acompanhava desde criança, nas histórias que Dona Jurema lhe contava antes de dormir. Lembre-se, meu filho, as rosas do alto do IP são mais que flores, são testemunhas, dizia a velha senhora enquanto acariciava seus cabelos. Agora, aos 26 anos, Elias voltava ao lugar que nunca conhecera, mas que sempre lhe pertenceu. A fazenda era mais imponente do que imaginava. A casa grande, com suas paredes de pedra e janelas amplas, parecia observá-lo, como se soubesse quem ele realmente era. Ajeitou o medalhão de Nossa Senhora Aparecida, escondido sob a camisa, e bateu à porta. Uma mulher de meia idade, cabelos impecavelmente presos em um coque e expressão severa atendeu. Pois não, meu nome é Elias. Vim pelo anúncio de emprego para jardineiro. A mulher o analisou de cima a baixo, como se pudesse extrair seus segredos apenas com o olhar. Sou Eduarda Ramos, administradora da fazenda. O senhor tem experiência com jardinagem. Cresci ajudando no cultivo de plantas medicinais. Tenho conhecimento especial em roseiras. Algo no olhar de Eduarda mudou. Um lampejo de desconfiança que ela rapidamente mascarou com um sorriso ensaiado. Entre. Vou levá-lo ao Sr. Natanael. O interior da casa era um misto de opulência e melancolia. Retratos antigos decoravam as paredes, mas havia um em particular que capturou a atenção de Elias. Um jovem de sorriso tímido ao lado de uma mulher de beleza serena. Meu sobrinho, disse uma voz profunda às suas costas. Elias virou-se para encontrar um homem de cabelos grisalhos e ombros ligeiramente curvados, como se carregassem o peso do mundo. Seus olhos, porém, tinham o mesmo tom dos seus. Sr. Natanael, este é Elias. Veio para a vaga de jardineiro, apresentou Eduarda. Natanael Sampaio aproximou-se com passos lentos, apoiando-se em uma bengala entalhada. Você sabe cuidar de rosas, rapaz? Sim, senhor. Conheço técnicas especiais de poda e enxerto. O roseiral é especial para mim. Foi plantado quando meu filho nasceu. Seu filho? Perguntou Elias, sentindo o coração acelerar. Um silêncio pesado caiu sobre eles. Eduarda rapidamente interveio. Gabriel está ausente há muitos anos, Elias. É um assunto delicado. Natanael fitou o horizonte através da janela, como se pudesse enxergar o passado. 26 anos, 2 meses e 18 dias foi quando Gabriel desapareceu. Elias sentiu um nó na garganta, a mesma idade que tinha agora. Sinto muito, senhor. O roseiral sobreviveu todo esse tempo. As rosas de Gabriel, como Helena as chamava, continuou Natanael, referindo-se à falecida esposa. É quase um milagre, considerando tudo o que aconteceu. Eduarda checou discretamente o relógio. Natanael, está na hora do seu remédio. Elias pode começar amanhã. Se você aprovar. O olhar de Natanael sobre Elias era profundo, quase como se pudesse ver algo familiar naquele rosto jovem. Há algo em você. Rapaz, murmurou o patriarca. Deve ser o cansaço falando, interrompeu Eduarda. Venha, deixe-me buscar seu remédio. Enquanto Eduarda se afastava com Natanael, Elias observou uma fotografia sobre a lareira. Um homem jovem ao lado de uma mulher de cabelos escuros. Gabriel e Helena Sampaio, seus verdadeiros avós, que nunca conhecera. No dia seguinte, Elias começou seu trabalho no roseiral. Suas mãos trabalhavam com precisão, como se conhecessem aquelas plantas há anos, enquanto podava uma roseira particularmente vigorosa. Sentiu que era observado. Você tem um dom, disse Natanael, aproximando-se lentamente. Helena dizia que as rosas respondem à energia de quem as cultiva. Minha mãe dizia algo parecido.
respondeu Elias, testando o terreno. E onde está sua mãe agora? Faleceu quando eu era criança. Fui criado por uma senhora chamada Jurema. Algo no olhar de Natanael mudou. Jurema? Repetiu o velho, franzindo o senho. Conheci uma Jurema há muitos anos. Trabalhava para a família Oliveira, na fazenda vizinha. Elias sentiu o coração falhar uma batida, mas manteve a expressão neutra. Deve ser coincidência, senhor. É um nome comum do alpendre. Eduarda observava a conversa com olhos afiados. Quando Natanael retornou à casa, ela se aproximou de Elias. Natanael é um homem fragilizado pela perda. Não alimente esperanças sobre Gabriel ou o passado. Algumas feridas jamais cicatrizam. Advertiu com voz suave, mas ameaçadora. Só estou aqui para cuidar das rosas, senhora. É melhor que seja apenas isso mesmo. À noite, em seu pequeno quarto nos fundos da propriedade, Elias tirou de sua mochila um papel amarelado, o mapa da fazenda que Dona Jurema lhe dera. Nele, marcados com tinta vermelha, estavam os locais onde deveria procurar: o roseiral, a biblioteca, o quarto trancado de Gabriel e os estábulos abandonados. Pontos onde a verdade poderia estar escondida. Nos dias que se seguiram, Elias ganhou a confiança de Natanael, que passava cada vez mais tempo observando-o trabalhar no jardim. O velho parecia melhorar na presença do jovem jardineiro, como se suas histórias sobre plantas e botânica trouxessem nova vida a seus olhos cansados. Eduarda, porém, tornava-se cada dia mais vigilante. Certa manhã, abordou Elias enquanto ele trabalhava. Descobri algo curioso, Elias. Nenhuma das referências que você forneceu parece existir. Elias continuou seu trabalho, sem demonstrar perturbação. Talvez tenham se mudado. Vivi uma vida simples. Senhora, ou talvez você não seja quem diz ser, insinuou ela, antes que pudesse responder. Foram interrompidos pelo som de um carro se aproximando. Um táxi parou em frente à casa, e dele desceram duas mulheres, uma mais velha, visivelmente debilitada, apoiada no braço de uma jovem de postura determinada. Quem são elas? Perguntou Elias, notando como Eduarda empalidecera. Problemas, murmurou a administradora, antes de forçar um sorriso e caminhar em direção às recém-chegadas. Fernanda, que surpresa inesperada, a mulher mais velha ignorou Eduarda e olhou diretamente para a casa. Vim ver meu irmão, Eduarda, e desta vez vou ficar. Fernanda Sampaio atravessou o amplo hall de entrada com passos lentos, mas decididos. Apesar da aparente fragilidade, seus olhos carregavam a mesma determinação que caracterizava o Sampaio. Ao seu lado, a jovem de cabelos escuros e olhar atento carregava as malas, observando cada detalhe da casa como se arquivasse informações. Natanael, chamou Fernanda, sua voz ecoando pelas paredes da mansão. O patriarca apareceu no topo da escadaria, apoiado em sua bengala. Por um instante, seu rosto endurecido pelos anos se iluminou. Fernanda, meu Deus, quanto tempo! Ele desceu cuidadosamente, enquanto Eduarda observava a cena com um sorriso tenso nos lábios. Achei que deveria ter avisado da sua visita, comentou a administradora. Poderíamos ter preparado tudo adequadamente. Não é uma visita, Eduarda, corrigiu Fernanda. Estou voltando para casa, esta é minha filha. Vanessa, a jovem, adiantou-se, estendendo a mão para o tio. Finalmente nos conhecemos pessoalmente, tio Natanael. Natanael segurou o rosto da sobrinha entre as mãos, examinando-a com emoção. Você tem os olhos de Helena, murmurou. E o queixo teimoso do Sampaio? Vanessa sorriu, mas seus olhos já haviam captado Elias, que observava a cena da porta dos fundos. E quem é ele? Perguntou, apontando com o queixo. Nosso novo jardineiro, respondeu Eduarda rapidamente. Apenas funcionário. Elias se aproximou, limpando as mãos na calça. Elias, senhora, às suas ordens. Vanessa o estudou com um olhar analítico que o fez sentir-se exposto. Interessante. Você me lembra alguém? Um silêncio desconfortável pairou no ar até que Fernanda tossiu violentamente, quebrando o momento. Natanael a amparou, preocupado. Você não está bem, irmã? Apenas cansada da viagem, desconversou ela. Meu antigo quarto ainda existe. Claro, Eduarda, por favor. Prepare os quartos para minha irmã e minha sobrinha. A administradora forçou um sorriso. Imediatamente.
E depois temos que cuidar do seu remédio, Nathanael. Está atrasado. Enquanto todos entravam, Vanessa parou um instante ao lado de Elias. Quanto tempo trabalha-me aqui? 8 meses, senhora. E como veio parar no alto do IP? Antes que Elias pudesse responder, Eduarda chamou. Vanessa, venha. Vou mostrar seu quarto. Mais tarde, naquela mesma noite, depois que todos se recolheram, Elias observava a janela iluminada do segundo andar. Sabia que era o quarto de Vanessa. Algo naquela moça o perturbava. O olhar investigativo, as perguntas diretas. Seria apenas a formação em criminologia ou havia algo mais? Seus pensamentos foram interrompidos por um vulto que se aproximava pelo jardim. Era Vanessa, caminhando com uma lanterna na direção do roseiral. Instintivamente, Elias se escondeu entre as sombras das árvores e a observou. A jovem examinava as roseiras com atenção, tocando a terra, analisando as folhas. Não parecia um interesse casual. Havia método em seus movimentos. Você é bem curiosa para uma recém-chegada, disse Elias, saindo das sombras. Vanessa não demonstrou surpresa. E você é bem observador para um simples jardineiro. O que procura entre as rosas, senhorita Vanessa? História. Dizem que plantas são testemunhas silenciosas, respondeu ela, olhando diretamente para ele. Essas rosas têm a idade que meu primo teria hoje. O coração de Elias acelerou. Seu pai, seu primo, Gabriel, desapareceu há 26 anos. Ninguém sabe o que aconteceu com ele. Ou, pelo menos, é o que dizem. Ela se aproximou, iluminando parcialmente o rosto de Elias com a lanterna. Minha mãe disse que você a lembra alguém. A mim também. Curioso, não? Elias desviou o olhar. Coincidências existem, senhorita. Na minha profissão, raramente acreditamos em coincidências. Na manhã seguinte, o café na fazenda alto do IP era uma reunião tensa. Fernanda, mais pálida que no dia anterior, observava Eduarda servir o café com desconfiança evidente. Não vou tomar nenhum remédio que você ofereça, Eduarda, declarou quando a administradora lhe estendeu um comprimido. São apenas vitaminas, Fernanda. Você claramente precisa. Minha filha é investigadora forense. Ela pode analisar o que você chama de vitaminas. Eduarda sorriu, guardando o frasco no bolso. Como quiser, sempre tão desconfiada. Nathanael interveio. Fernanda, Eduarda cuidou de Helena nos últimos meses. Sem ela, não sei o que teria sido de mim após perder minha esposa e meu filho. Exatamente por isso estou aqui, irmão, respondeu Fernanda, trocando um olhar significativo com a filha. Após o café, Vanessa encontrou Elias no jardim. O jardineiro podava as roseiras com uma técnica que ela nunca havia visto. E esse método de poda não é comum, comentou. Onde aprendeu? Com Dona Jurema. Ela conhecia os segredos mais antigos sobre plantas. Dona Jurema, a antiga governanta que morreu pouco antes de você chegar. Elias parou seu trabalho, encarando Vanessa. Como sabe disso? Fiz minha lição de casa antes de vir. O alto do IP tem uma história interessante de coincidências. Pessoas chegam, pessoas partem, pessoas morrem. Antes que pudessem continuar, ouviram gritos vindos da casa. Ambos correram para encontrar Fernanda caída na biblioteca, com Nathanael e Eduarda ao seu lado. O que houve? Perguntou Vanessa. Correndo para a mãe. Um desmaio repentino, explicou Eduarda, já tomando o pulso de Fernanda. Vamos levá-la para o quarto. Quando Fernanda recobrou a consciência, insistiu em ficar a sós com a filha, assim que a porta se fechou, segurou as mãos de Vanessa com força surpreendente. Não confie nela, sussurrou. Os mesmos sintomas, Vanessa. Os mesmos que Helena teve. Do que está falando, mãe? Fernanda olhou em direção à porta, certificando-se de que estavam realmente sozinhas. Helena não morreu de doença natural. Foi envenenada aos poucos. E agora é minha vez. Mãe, isso é uma acusação séria. Preciso de provas. Com mãos trêmulas, Fernanda tirou debaixo do travesseiro um pequeno livro encadernado em couro vermelho. O diário de Helena. Encontrei escondido na última vez que estive aqui. Está codificado. Mas você vai entender. Sua tia era inteligente. Pressentiu o que estava acontecendo. Vanessa pegou o diário, sentindo seu peso histórico. Por que só agora? Por que esperou tanto tempo? Porque só agora tenho certeza.
e porque você está preparada para descobrir a verdade, respondeu Fernanda, segurando o rosto da filha. Lembre-se sempre, nada no alto do IP é o que parece, nem mesmo aquele jovem jardineiro. À noite, em seu quarto, Vanessa examinava o diário de Helena. As páginas estavam preenchidas com o que parecia ser um sistema complexo de símbolos e referências a plantas. Como investigadora forense, ela reconhecia um código quando via um. Seu olhar desviou para a janela, de onde podia ver Elias trabalhando no roseiral. Mesmo sob a luz da lua, havia algo hipnótico na forma como ele tratava as plantas. E havia algo familiar em seus traços, no formato de seu queixo, na cor de seus olhos. No quarto ao lado, Fernanda tossia violentamente, os mesmos sintomas que Helena teve, segundo os relatos que Vanessa havia estudado. Fraqueza progressiva, desorientação ocasional, problemas respiratórios. Voltando ao diário, Vanessa encontrou uma página com a ilustração de uma rosa ao lado de símbolos que se repetiam em um padrão específico. Abaixo, uma única frase não codificada. As rosas de Gabriel guardam o segredo. Um ruído no corredor a fez esconder rapidamente o diário. A porta se abriu, revelando Eduarda com uma bandeja. Trouxe um chá para você, querida. A noite será longa cuidando de sua mãe. Vanessa olhou para o líquido fumegante, lembrando-se das palavras de Fernanda. Obrigada, mas já tomei um remédio para dormir. Mentiu. Vou descansar um pouco antes de verificar minha mãe novamente. Quando Eduarda saiu, Vanessa despejou o chá pela janela. Lá embaixo, entre as sombras do jardim, os olhos atentos de Elias captaram o gesto. Ambos sabiam, silenciosamente, que a verdadeira batalha pelo alto do IP estava apenas começando. Os dias no alto do IP ganharam nova tensão com a presença de Fernanda e Vanessa. Eduarda raramente deixava Natanael sozinho, como se temesse que as recém-chegadas pudessem influenciá-lo de alguma forma. O patriarca, por sua vez, parecia flutuar entre momentos de lucidez incomum e períodos de confusão que coincidiam, Vanessa notou, com a administração de seus remédios, numa manhã particularmente ensolarada. Natanael caminhou até o roseiral onde Elias trabalhava. Suas pernas pareciam mais firmes que de costume. Sabe o que é curioso, rapaz? Comentou, observando as rosas. Ontem esqueci de tomar meu remédio da noite e dormi melhor do que nos últimos anos. Elias continuou seu trabalho, fingindo desinteresse. Talvez o senhor esteja melhorando naturalmente, ou talvez algo mais esteja acontecendo, murmurou o velho, mais para si mesmo que para Elias. Da varanda, Eduarda observava a cena com expressão tensa. Ao seu lado, Vanessa apareceu silenciosamente. Meu tio parece gostar muito do jardineiro, comentou a jovem. Eduarda se virou, sobressaltada. Natanael sempre foi bondoso demais com os empregados. É seu ponto fraco. Ou talvez Elias lembre alguém a ele. O olhar que Eduarda lançou para Vanessa era gelado. Não alimente ideias românticas sobre aquele rapaz, Vanessa. Sabemos muito pouco sobre ele. É justamente o que pretendo descobrir, respondeu a jovem com um sorriso educado. Naquela tarde, a fazenda foi abalada por uma descoberta perturbadora. Marta, a governanta, entrou correndo na biblioteca onde Natanael lia o jornal. Senhor, as joias da senhora Helena desapareceram do cofre. Natanael levantou-se abruptamente, derrubando o jornal. Impossível. Só eu e Eduarda conhecemos a combinação. Eduarda, que acabara de entrar na sala, assumiu o controle da situação. Vamos verificar. Pode ser apenas um engano. O cofre, disfarçado atrás de um quadro no escritório, estava de fato aberto e vazio. O estojo de veludo que guardava as joias de família jazia abandonado no chão. Fiz a contagem dos funcionários, anunciou Eduarda após meia hora de confusão. Todos estão aqui, exceto Elias. Os olhos de todos se voltaram para o jardim, onde o jardineiro podia ser visto ao longe, trabalhando normalmente. Impossível, defendeu Natanael. Por que ele roubaria e continuaria aqui? Para não levantar suspeitas, sugeriu Eduarda. Talvez planeje fugir durante a noite. Precisamos revistar seus aposentos, Vanessa interveio. Como investigadora, sugiro cautela antes de acusações precipitadas. Como administradora desta fazenda há mais de 20 anos, sugiro ação imediata.
rebateu Eduarda com voz cortante. Natanael, parecendo subitamente cansado, assentiu. Reviste o quarto dele? Mas com discrição, a busca no pequeno quarto de Elias foi conduzida por Eduarda pessoalmente, com Vanessa insistindo em acompanhar, por questões de protocolo investigativo. Para a surpresa de Vanessa, um dos brincos de Helena foi encontrado sob o colchão. Exatamente como suspeitei, declarou Eduarda triunfante. Nunca confiei naqueles olhos, muito astutos para um simples jardineiro. Natanael, agora visivelmente abatido, ordenou que chamassem Elias. O jovem chegou sem desconfiar do que o aguardava. Mandou-me chamar, senhor Natanael. As joias da minha falecida esposa foram roubadas, Elias. O rosto do jardineiro permaneceu impassível. Lamento ouvir isso, senhor, e encontramos isto no seu quarto, continuou Natanael, mostrando o brinco. Algo mudou nos olhos de Elias. Não culpa, mas compreensão. Senhor, não roubei nada. Alguém deve ter colocado isso lá. Quem faria tal coisa? Questionou Eduarda com indignação teatral. Todos aqui têm anos de serviço leal. Todos menos você, completou dirigindo-se a Elias, que apareceu misteriosamente após a morte de Dona Jurema. Vanessa observava a cena com atenção analítica. A indignação de Eduarda parecia excessiva, quase ensaiada. Lamento, Elias, disse Natanael, a voz pesada. Mas preciso pedir que deixe o auto do IP hoje mesmo. Senhor, por favor. Já está decidido, interrompeu Eduarda. Agradeça por não chamarmos a polícia. Elias endireitou os ombros, encarando Natanael com uma dignidade que surpreendeu a todos. Compreendo sua decisão, senhor Natanael. Peço apenas para recolher meus pertences. Acompanharei para garantir que não leve nada mais, ofereceu-se Eduarda. Eu irei, contrapôs Vanessa rapidamente. Como investigadora forense, tenho mais experiência com evidências. Enquanto caminhavam para os fundos da propriedade, Vanessa observava Elias com curiosidade. Você não parece surpreso com a acusação, porque não foi a primeira vez que fui injustamente acusado. Senhorita, e por que acha que alguém armaria para você? Elias a encarou, medindo suas palavras. Algumas pessoas não gostam quando fazemos muitas perguntas sobre o passado. No pequeno quarto, Elias recolheu rapidamente seus poucos pertences em uma mochila surrada. Vanessa notou um pequeno livro sobre plantas medicinais e outro sobre genealogia das famílias tradicionais da região. Leitura interessante para um jardineiro. Conhecimento nunca é demais, senhorita. Quando saíam, Eduarda apareceu na porta. Certifique-se de que não leva nada que não lhe pertença, ordenou com falsa doçura. Com a mochila nas costas, Elias caminhava para o portão principal quando Natanael o alcançou, mancando ligeiramente. Um momento, rapaz. Senhor, quero apenas dizer que... O velho hesitou, como se lutasse contra uma névoa mental. Há algo em você que me é familiar. Queria ter certeza. O senhor está confuso com os remédios, interveio Eduarda, surgindo ao lado dele. Vamos. Natanael, está na hora da sua dose. Elias assentiu respeitosamente e virou-se para partir. Nesse momento, tropeçou em uma raiz saliente. Por reflexo, estendeu a mão para se equilibrar, fazendo com que o medalhão que usava escondido sob a camisa se soltasse, balançando visível no ar. Natanael congelou ao ver o objeto. Esse medalhão, sussurrou, estendendo a mão trêmula. De onde o tirou? Elias instintivamente segurou o medalhão de Nossa Senhora Aparecida, mas era tarde demais. Era da minha mãe, respondeu com voz controlada. Mentira, exclamou Natanael, com uma força que surpreendeu a todos. Esse medalhão é único. Eu mesmo mandei fazer para meu filho no dia em que completou 15 anos. Eduarda empalideceu. Natanael, você deve estar confundindo. Vamos entrar? Silêncio, ordenou o patriarca, subitamente revestido da autoridade que parecia ter perdido ao longo dos anos. Sei reconhecer o que é meu. Aproximou-se de Elias e, com dedos trêmulos, virou o medalhão. No verso, uma inscrição gravada. Para meu filho Gabriel, seu sangue é meu sangue, até a eternidade, pai. Lágrimas formaram-se nos olhos do velho. Como este medalhão chegou até você? Diga a verdade, rapaz.
Elias olhou para Vanessa, que havia se aproximado silenciosamente. Depois para Eduarda, cujos olhos ardiam de ódio mal disfarçado. Percebeu que não poderia revelar toda a verdade ainda, não sem provas. Minha mãe era Carolina Oliveira, disse finalmente. Morreu quando eu tinha apenas 8 anos. Seu último pedido foi que eu guardasse este medalhão, pois pertencia ao meu pai. As pernas de Natanael fraquejaram, obrigando-o a apoiar-se em Vanessa, Carolina, a filha de Antônio Oliveira, e Gabriel. Nunca o conheci, senhor, respondeu Elias, a meia-verdade queimando em sua garganta. Dona Jurema, que me criou após a morte de minha mãe, disse apenas que ele havia partido antes do meu nascimento. Né? Então você seria... Natanael não conseguiu completar a frase. Seu neto, concluiu Eduarda com voz gelada. É isso que este oportunista quer que acreditemos. Provavelmente roubou o medalhão de algum lugar, mas Natanael parecia não ouvir. Seus olhos fixos em Elias viam agora o que estava diante dele desde o início. O queixo determinado de Gabriel, os olhos da família Sampaio, o talento para as rosas. Preciso me sentar, murmurou o velho, visivelmente abalado, enquanto Vanessa o guiava de volta à casa. Eduarda segurou o braço de Elias com força surpreendente. Não sei qual é seu jogo, mas está mexendo com forças que não compreende, sibilou entre dentes. Deveria ter mantido esse medalhão escondido, garoto. Talvez seu plano não seja tão perfeito quanto pensa, senhora, retrucou Elias em voz baixa. A verdade tem maneiras curiosas de vir à tona. Eduarda soltou uma risada seca. Verdade, que verdade. A de um bastardo que aparece do nada, alegando ser neto de um dos homens mais ricos da região. Seu rosto aproximou-se perigosamente. Você não é o primeiro a tentar, sabia? Outros tentaram se aproximar de Natanael após a perda de Gabriel. Nenhum voltou para contar a história. O olhar que trocaram naquele momento era de guerra declarada, e ambos sabiam que apenas um sairia vitorioso. O amanhecer seguinte no alto do ipê trouxe consigo um silêncio pesado. Natanael havia se trancado em seu quarto, recusando-se a ver qualquer pessoa, inclusive Eduarda, que batia insistentemente à sua porta. Natanael, precisa tomar seus remédios, insistia a mulher, equilibrando uma bandeja com comprimidos e um copo d'água. Deixe-me em paz, veio a resposta abafada de dentro do quarto. Preciso pensar. Na cozinha, Vanessa tomava café enquanto folheava o diário de Helena. As páginas amareladas continham anotações meticulosas sobre plantas, datas e símbolos que pareciam formar um código próprio. Algumas frases destacavam-se em meio ao emaranhado de informações. A rosa negra floresceu hoje. Sinto que estou ficando mais fraca. Sonhei com Gabriel novamente. Ele me alertava sobre algo no chá. Ela administra doses maiores quando pergunto sobre o passado. Vanessa franziu o senho, tentando conectar os pontos. A ela mencionada só poderia ser Eduarda, e as referências constantes a chás e remédios confirmavam a suspeita que crescia em sua mente. Na varanda, Fernanda tossia violentamente. Seu estado havia piorado consideravelmente nas últimas 48 horas. Mãe, precisamos levá-la ao hospital, insistiu Vanessa, aproximando-se com um copo d'água. Fernanda segurou o pulso da filha com força surpreendente. Não confie em nenhum médico que Eduarda indicar. Ela tem contatos por toda parte. A senhora está delirando. Precisa de ajuda profissional. Não. Fernanda endireitou-se, os olhos febris fixos nos da filha. Preciso que você encontre a verdade antes que seja tarde demais. Para mim, para Natanael, até para aquele rapaz, Elias. Vi como ele olha para as rosas. Exatamente como Gabriel. Mais uma crise de tosse a sacudiu. Helena sabia. Está tudo no diário. Procure nas rosas. Enquanto isso, na pequena pousada da cidade vizinha, Elias organizava seus pertences. Não podia abandonar sua missão agora, não quando estava tão perto. O medalhão havia sido revelado antes do tempo planejado. Mas talvez isso fosse necessário para balançar as estruturas cuidadosamente construídas por Eduarda. Uma batida na porta interrompeu seus pensamentos. Ao abrir, encontrou Vanessa. Como me encontrou? Sou investigadora, esqueceu, respondeu ela entrando sem ser convidada. Além disso, esta é a única pousada da região. Não foi exatamente um desafio. Elias cruzou os braços na defensiva. O que quer, senhorita Vanessa? Respostas.
Ela retirou da bolsa o diário de Helena. Minha tia acreditava estar sendo envenenada. Os sintomas que descreveu são idênticos aos que minha mãe apresenta agora e, curiosamente, também compatíveis com o estado mental oscilante do meu tio. E o que isso tem a ver comigo? Tudo. Você não veio ao alto do IP por acaso. Veio em busca de algo relacionado ao seu pai, Gabriel. Ela se aproximou, os olhos fixos nos dele. Não é? Elias hesitou, medindo suas palavras. Dona Jurema me contou histórias sobre meus pais, sobre como se amavam apesar da rivalidade entre as famílias, e sobre como meu pai desapareceu misteriosamente após confrontar Natanael. Por que agora? Por que esperou tanto tempo? Porque Dona Jurema só me revelou a verdade completa em seu leito de morte. Ela temia por minha segurança. Vanessa assentiu lentamente. Ela tinha razão em temer. Acredito que há algo muito perigoso acontecendo no alto do IP, e você pode ser a chave para descobrir o que é. Elias a estudou, tentando determinar se podia confiar nela. O que propõe? Uma aliança. Vou convencer meu tio a readmiti-lo, sob o pretexto de que quero vigiá-lo pessoalmente. Enquanto isso, investigamos Eduarda juntos, de volta à fazenda. Vanessa encontrou seu tio no roseiral, contemplando silenciosamente as flores vermelhas. Helena dizia que as rosas de Gabriel eram especiais, comentou ele ao perceber a presença da sobrinha, que carregavam sua essência, por isso sobreviveram todos esses anos. Mesmo depois que sua voz falhou. Tio, sobre Elias. Acha que ele realmente pode ser meu neto? A voz de Natanael continha uma esperança que partiu o coração de Vanessa. Não tenho certeza, mas sei que ele não roubou as joias. Alguém tentou incriminá-lo. Natanael suspirou pesadamente. Eduarda insiste que é um golpista, mas algo dentro de mim. Ele tocou o peito. Algo aqui reconhece aquele rapaz. Sugiro trazê-lo de volta para observação. Se for um impostor, eventualmente cometerá um erro. E se não for, Vanessa apertou a mão do tio gentilmente. Então você terá recuperado uma parte de Gabriel naquela noite. Após um jantar silencioso, Eduarda entrou furiosa no quarto de Vanessa. Que história é essa de trazer aquele farsante de volta? Foi decisão do meu tio, respondeu Vanessa calmamente, sem desviar os olhos do diário que estudava. Decisão influenciada por você. Eduarda aproximou-se, ameaçadora. Não sabe com que está lidando, menina. Sei exatamente com quem estou lidando, Eduarda. Vanessa fechou o diário lentamente. A questão é, você sabe, após a saída tempestuosa de Eduarda, Vanessa voltou sua atenção ao diário. Uma passagem específica havia capturado seu interesse. O quarto de Gabriel permanece intocado desde aquela noite. Ele contém mais segredos do que Natanael imagina. Procure atrás da pintura do cavaleiro, onde o sol toca ao meio-dia. Na manhã seguinte, Elias retornou ao alto do IP. Foi recebido com olhares desconfiados dos demais funcionários e com aberta hostilidade por Eduarda. Tem 2 semanas para provar seu valor. Rapaz, declarou ela na presença de todos. Um único erro e será banido permanentemente. Compreendo perfeitamente, senhora, respondeu Elias com uma humildade que não alcançava seus olhos, enquanto Elias retomava seus trabalhos no jardim. Vanessa aproveitou para investigar o quarto de Gabriel. Mantido como um santuário desde seu desaparecimento, a cama arrumada, livros na estante, um violão no canto, tudo preservado como se seu dono pudesse retornar a qualquer momento. Na parede oposta à janela, um quadro a óleo retratava um cavaleiro medieval. Vanessa observou o movimento do sol através da janela. Ao meio-dia, exatamente como Helena havia descrito, a luz tocou a moldura do quadro, revelando um detalhe que passaria despercebido em qualquer outro momento. Uma pequena saliência na moldura entalhada. Ao pressioná-la, um clique suave revelou que o quadro era, na verdade, a porta de um compartimento secreto. Dentro, encontrou uma caixa de madeira trancada. Precisava de uma chave, mas onde? Seu olhar caiu sobre o violão. As iniciais GS estavam entalhadas na parte de trás, junto com uma pequena chave decorativa que parecia meramente ornamental. Vanessa a removeu cuidadosamente e, para sua surpresa, encaixava perfeitamente na fechadura da caixa. Dentro, encontrou um maço de cartas amareladas pelo tempo, todas endereçadas a Meu amado Gabriel,
A caligrafia delicada só poderia ser de Carolina Oliveira. Vanessa começou a ler, sentindo-se uma intrusa em um romance que terminou tragicamente. As cartas revelavam um amor profundo e proibido, encontros secretos no roseiral, planos de fuga, e então, na última carta, datada de uma semana antes do desaparecimento de Gabriel, uma revelação. Meu amor, não posso mais esconder. Carrego nosso filho em meu ventre. Esta vida inocente merece mais do que o ódio que divide nossas famílias. Na próxima lua cheia, encontre-me no lugar de sempre. Partiremos para nunca mais voltar. Para sempre sua, Carolina. Vanessa deixou a carta cair, atordoada pela descoberta. Elias havia dito a verdade. Ele realmente era filho de Gabriel e Carolina. Mas isso significava que... O som de passos no corredor a fez guardar rapidamente as cartas. No fundo da caixa, encontrou ainda um pequeno frasco com um rótulo escrito à mão por Helena. Colhido do meu chá. Possível evidência. E junto dele, uma nota. Se algo me acontecer, procure saber mais sobre Belladonna e suas aplicações medicinais. Eduarda tem conhecimentos que vão além da enfermagem comum. Temo pelo que acontecerá quando eu não estiver mais aqui para proteger Natanael. Vanessa guardou o frasco cuidadosamente em seu bolso. Precisava analisá-lo adequadamente. Ao descer para o jardim, encontrou sua mãe sentada sob uma árvore, observando Elias trabalhar no roseiral. O jardineiro havia podado cuidadosamente as roseiras mais antigas e agora aplicava um preparado especial nas raízes. Ele tem as mãos de Gabriel, comentou Fernanda, a voz fraca. Meu sobrinho sempre teve um toque especial com as plantas. Helena dizia que era porque ele compreendia a linguagem silenciosa delas. Vanessa sentou-se ao lado da mãe, preocupada com sua palidez crescente. Mãe, encontrei as cartas. Carolina estava grávida quando Gabriel desapareceu. Fernanda assentiu lentamente. Sempre suspeitei a forma como ela desapareceu da região pouco depois. E então, os rumores de que havia morrido no parto. Precisamos confrontar Eduarda com isso. Não. Fernanda agarrou o braço da filha. Não ainda. Ela é mais perigosa do que imagina. Precisamos de provas concretas. Naquela noite, no pequeno quarto dos fundos, Elias e Vanessa comparavam suas descobertas. As cartas de Carolina, o frasco misterioso, as anotações de Helena no diário. Minha mãe morreu quando eu tinha 8 anos. Não quando nasci, como disse a Natanael, confessou Elias. Dona Jurema nos escondeu durante anos. Dizia que era para nossa proteção. Proteção contra quem? Elias olhou profundamente nos olhos de Vanessa. Contra a pessoa que matou meu pai e envenenou lentamente minha avó, a mesma que agora está fazendo o mesmo com sua mãe e meu avô. O som de uma violenta crise de tosse no quarto principal interrompeu a conversa. Fernanda havia piorado drasticamente. O tempo estava se esgotando. E eles sabiam disso. A guerra silenciosa pelo alto do IP havia começado. E o próximo movimento poderia custar vidas. A madrugada caiu sobre o alto do IP, envolvendo a fazenda em um manto de silêncio quebrado apenas pelo canto ocasional das corujas. No laboratório improvisado que montara no banheiro de seu quarto, Vanessa analisava cuidadosamente o conteúdo do frasco encontrado entre os pertences de Helena, com o equipamento portátil que trouxera em sua bagagem, prevendo que precisaria realizar análises discretas. Ela preparou uma pequena amostra para teste. A substância cristalina dissolveu-se facilmente na solução reagente, adquirindo uma coloração azulada característica. Atropina, murmurou para si mesma, confirmando suas suspeitas, o extrato de Belladonna, quando administrado em pequenas doses por longo período, provocava exatamente os sintomas que observara em Natanael: confusão mental, visão turva, batimentos cardíacos irregulares. Em doses maiores, poderia ser fatal, especialmente para idosos ou pessoas debilitadas. Como sua mãe, guardou cuidadosamente a evidência e seus registros. Precisava de mais provas antes de fazer uma acusação formal contra Eduarda. E, mais importante, precisava interromper a administração do veneno antes que fosse tarde demais. Na manhã seguinte, encontrou Elias no roseiral, antes que o resto da casa despertasse. Encontrei atropina no frasco de Helena. Sussurrou, verificando se não eram observados. É um alcaloide extraído da Belladonna. Em pequenas doses constantes,
Provoca sintomas neurológicos e cardíacos que podem ser facilmente confundidos com demência senil ou problemas cardíacos naturais. Elias assentiu, sem demonstrar surpresa. Dona Jurema sempre desconfiou que houvesse algo errado na morte de minha mãe. Ela dizia que Carolina estava perfeitamente saudável até começar a receber cuidados especiais de uma enfermeira enviada pela família Sampaio. Eduarda, concluiu Vanessa. Provavelmente, embora Dona Jurema nunca tenha mencionado um nome, Vanessa olhou em direção à casa, onde os primeiros sinais de atividade começavam a surgir. Precisamos substituir os remédios de meu tio e minha mãe. Você disse que conhece ervas medicinais. Elias hesitou. Tenho conhecimento, sim, mas interferir em medicações é arriscado. Mais arriscado é deixá-los continuar sendo envenenados, argumentou Vanessa com firmeza. Além disso, não pretendo administrar nada ativo, apenas substituir o veneno por algo inofensivo. Com relutância, Elias concordou. Passou o resto da manhã coletando ervas nos limites da propriedade. Melissa para acalmar, camomila para a digestão, erva cidreira para o coração, conhecimentos passados por Dona Jurema que agora poderiam salvar vidas. Enquanto isso, Vanessa encontrou Eduarda no corredor, carregando a bandeja com os medicamentos matinais de Natanael. Deixe-me ajudá-la, ofereceu, forçando um sorriso amigável. Quero aprender como cuidar adequadamente do meu tio. Eduarda hesitou, desconfiada da súbita cooperação. Não é necessário. Faço isso há anos. Justamente por isso quero aprender com quem tem experiência, insistiu Vanessa. Minha mãe também precisará de cuidados crescentes. Pelo que vejo, a menção a Fernanda pareceu convencer Eduarda, que entregou a bandeja com relutância. Os comprimidos azuis são para a pressão, os brancos para o coração, e esta mistura no copo é um tônico natural que preparo especialmente para ele. Vanessa observou o líquido amarelado no copo, mantendo a expressão neutra apesar do alerta interno que soava em sua mente. Aquele, certamente, era o veículo do veneno. Fascinante. Sempre me interessei por medicina natural. Aprendi com minha avó, que era curandeira, comentou Eduarda, momentaneamente distraída pelo interesse de Vanessa. Há segredos nas plantas que a medicina moderna ainda desconhece. E certamente. Vanessa sorriu, memorizando cada detalhe dos medicamentos. Levarei isto para meu tio agora, no quarto de Natanael. Vanessa colocou a bandeja sobre a mesa de cabeceira. Bom dia, tio. Trouxe seus remédios. Natanael, sentado junto à janela, observava o jardim onde Elias trabalhava. Sabe, ele move as mãos exatamente como Gabriel quando cuida das rosas, comentou, ignorando os medicamentos. É como ver meu filho novamente. Vanessa aproximou-se, aproveitando o momento de lucidez do tio. Tio Natanael, confie em mim. Não tome este tônico hoje. O velho voltou seu olhar confuso para a sobrinha. Por quê? Eduarda diz que é essencial para a minha saúde. Estou investigando a possibilidade de que seus problemas não sejam naturais, explicou com cautela. Preciso que confie em mim por alguns dias. Tome apenas os comprimidos convencionais, que posso verificar a procedência. Natanael estudou o rosto da sobrinha por longos segundos, como se buscasse nele traços da irmã, de Helena, de alguém em quem pudesse confiar naquele mundo que havia se tornado progressivamente nebuloso. Sua mãe também acha que há algo errado com meus remédios, disse finalmente. Pensei que fosse apenas paranoia dela, mas agora você. Por favor, tio. Apenas alguns dias, com um suspiro pesado, Natanael assentiu. O que devo fazer com isto? Perguntou, indicando o copo com o tônico. Despeje na planta quando ninguém estiver olhando, e haja normalmente com Eduarda. Durante as semanas que se seguiram, Vanessa e Elias implementaram cuidadosamente seu plano. As bebidas medicamentosas preparadas por Eduarda eram substituídas por infusões inofensivas que Elias preparava. Mantinham os comprimidos convencionais, que Vanessa confirmou serem medicamentos legítimos para pressão e coração, mas eliminaram qualquer substância preparada diretamente por Eduarda. Os resultados não demoraram a aparecer. A clareza mental de Natanael melhorou consideravelmente. Seus passos tornaram-se mais firmes, seu discurso mais coerente. A transformação era sutil o suficiente para não levantar suspeitas imediatas, mas significativa para quem o observava de perto. Fernanda, entretanto, não demonstrava a mesma recuperação.
Anos de envenenamento haviam comprometido seus pulmões e coração irreversivelmente. Embora a interrupção do veneno tivesse estabilizado seu quadro, não havia reversão dos danos. É tarde demais para mim, confessou a Vanessa durante uma tarde particularmente difícil. Mas não para Nathanael, nem para aquele jovem. Não diga isso, mãe. Vamos procurar tratamento especializado assim que tivermos provas suficientes contra Eduarda. Fernanda pegou a mão da filha, seus dedos estranhamente frios. Já vivi o suficiente para ver você se tornar a mulher forte que é hoje. Minha única tristeza é não ter voltado antes. Quando Helena ainda estava viva, a melhora de Nathanael não passou despercebida. A Eduarda, durante o jantar, seus olhos astutos estudavam cada movimento do patriarca, notando sua nova desenvoltura ao segurar os talheres, a ausência do tremor nas mãos, a precisão de seus comentários. Está se sentindo melhor. Nathanael, perguntou com falsa doçura. De fato estou, respondeu ele calmamente. Talvez seja o ar da primavera, ou talvez a presença da família. O olhar que Eduarda lançou para Vanessa continha uma acusação silenciosa. Mais tarde, Vanessa a encontrou em seu quarto, remexendo em suas gavetas, procurando algo. Eduarda, a mulher virou-se, sem demonstrar constrangimento, apenas verificando se os lençóis foram trocados adequadamente. Como administradora, devo garantir que tudo funcione perfeitamente. Claro, e como enfermeira, deve estar satisfeita com a melhora do meu tio. Curiosamente repentina, essa melhora, comentou Eduarda, dirigindo-se à porta, quase como se alguém estivesse interferindo em seu tratamento. Quando ficou sozinha, Vanessa verificou rapidamente seus esconderijos. As evidências permaneciam intactas, mas o alerta estava dado. Eduarda suspeitava. No dia seguinte, a tensão na fazenda atingiu um novo patamar quando Nathanael anunciou durante o café. Estive pensando, Elias. Você mencionou ser filho de Carolina Oliveira? Eduarda deixou cair a xícara que segurava, espalhando café pela toalha imaculada. Um acidente, murmurou, limpando nervosamente o líquido derramado. Como dizia, continuou Nathanael, se você realmente for filho de Carolina e Gabriel, seria meu legítimo neto e herdeiro do alto do IP. Nathanael, exclamou Eduarda, abandonando a pretensão de calma. Não pode estar considerando seriamente as alegações desse oportunista. Por que não? Desafiou o patriarca. O medalhão que ele possui foi feito exclusivamente para Gabriel. E quanto mais observo esse rapaz, mais vejo meu filho nele. Eduarda levantou-se abruptamente. Isto é absurdo. Vou contactar nosso advogado imediatamente. Nathanael ergueu a mão, silenciando-a com um gesto imperioso. Você não fará nada sem minha autorização, Eduarda. Esta fazenda ainda me pertence. Caso tenha esquecido, o olhar que a administradora lançou para Elias estava carregado de puro ódio. Como queira, respondeu secamente antes de retirar-se. Naquela tarde, enquanto revisava as evidências em seu quarto, Vanessa ouviu um grito vindo do quarto de sua mãe. Ao correr para lá, encontrou Fernanda sofrendo uma violenta convulsão, com Eduarda ao seu lado. O que aconteceu? Exigiu Vanessa, correndo para amparar a mãe. Encontrei-a assim quando vim trazer seu chá, respondeu Eduarda, exibindo um copo meio vazio. Já havia tomado metade quando começou a convulsionar. Vanessa arrancou o copo das mãos de Eduarda, mas era tarde demais. O dano estava feito. Nos olhos da administradora, um brilho de triunfo cruel. Chame uma ambulância, ordenou Vanessa, segurando a mãe que tremia incontrolavelmente. Já providenciei, respondeu Eduarda friamente, embora duvide que chegue a tempo, enquanto Elias e Nathanael corriam para o quarto. Alertados pelo tumulto, Vanessa segurava sua mãe moribunda nos braços, jurando silenciosamente que a morte de Fernanda não seria em vão. A guerra pelo alto do IP havia escalado para um novo nível de crueldade. E agora, não havia mais como voltar atrás. O funeral de Fernanda Sampaio foi realizado sob uma chuva fina e constante. Como se o próprio céu chorasse sua partida, poucos compareceram além dos funcionários da fazenda e alguns moradores da região que ainda guardavam respeito pela família Sampaio. Nathanael permaneceu em silêncio sepulcral durante toda a cerimônia, seus olhos fixos no caixão que descia lentamente à terra. Vanessa, por sua vez,
Não derramou uma única lágrima em público. Seu rosto, uma máscara de controle estudado, revelava apenas para os mais observadores a tempestade que rugia em seu interior. Ao seu lado, Elias mantinha distância respeitosa, mas sua presença era um pilar silencioso de apoio. Eduarda, vestida impecavelmente de preto, demonstrava uma tristeza teatral que não enganava ninguém que a conhecesse verdadeiramente. Seus olhos, porém, nunca deixavam Vanessa. Como um predador observando sua presa, de volta à fazenda, Natanael finalmente rompeu seu silêncio quando se viu a sós com a sobrinha. Foi ela, não foi? Perguntou. A voz um sussurro rouco. Vanessa assentiu lentamente. Tenho quase todas as provas de que preciso. O problema é que ela sabe que estamos investigando. O velho apertou a bengala com força, os nós dos dedos embranquecendo. Minha irmã, Helena, talvez até Gabriel, todos vítimas de Eduarda. Seus olhos encontraram os de Vanessa, agora inflamados de uma raiva há muito adormecida. Quero que ela pague por tudo. E vai pagar, tio, mas precisamos ser cautelosos. Eduarda é perigosa e ainda tem aliados na região naquela noite, após certificar-se de que Natanael estava seguro em seu quarto, agora com a porta trancada por dentro. Uma nova precaução? Vanessa encontrou Elias no antigo quarto de Gabriel. O local havia se tornado seu ponto de encontro secreto, pois raramente era visitado por outros, e carregava uma energia que parecia protegê-los. Precisamos revistar este quarto completamente, disse Vanessa, acendendo uma pequena lanterna. Helena mencionou em seu diário que Gabriel guardava segredos aqui. Já encontramos as cartas, mas pode haver mais. Elias assentiu, começando a examinar metodicamente os livros na estante. Dona Jurema mencionou que meus pais tinham um código para se comunicar, algo relacionado às rosas. As anotações de Helena frequentemente mencionam cores específicas de rosas associadas a números ou letras. Lembrou Vanessa. Talvez seja uma pista. Durante horas, examinaram cada centímetro do quarto, removeram quadros, verificaram o fundo das gavetas, bateram nas paredes buscando espaços ocos. Foi Elias quem finalmente notou algo. No teto, acima da cama, uma pequena imperfeição na pintura formava o contorno quase imperceptível de uma rosa. Ali, apontou. Veja como a luz reflete de maneira diferente. Vanessa subiu na cama para examinar mais de perto. Parece uma tampa, mas como alcançar? Elias examinou a estante de livros novamente, desta vez prestando atenção à estrutura. Em um dos cantos, encontrou uma pequena alavanca disfarçada como detalhe decorativo. Ao puxá-la, ouviu-se um clique suave e uma seção do teto se abriu, revelando um compartimento secreto. Com o coração acelerado, Vanessa retirou do esconderijo uma pequena caixa de madeira entalhada com o símbolo de uma rosa. Dentro, encontraram um caderno de capa de couro, visivelmente mais antigo que o diário de Helena. O diário de Gabriel, murmurou Elias, tomando o objeto com mãos trêmulas. As páginas amareladas revelavam a caligrafia firme de um jovem apaixonado, entradas detalhando seus encontros secretos com Carolina, seus sonhos de fugir com ela, seu crescente conflito com o pai, e então, a última entrada, datada do dia de seu desaparecimento. Confrontei meu pai hoje. A discussão foi pior do que imaginei. Ele ameaçou deserdar-me se eu não rompesse com Carolina. Disse que o nome Sampaio jamais se misturaria ao sangue Oliveira. Quando revelei que Carolina está grávida, ele quase me agrediu esta noite. Encontrarei Carolina no local de sempre. Partiremos para nunca mais voltar. Deixo este diário para trás como testemunho de que escolhi o amor acima de tudo. Se algo me acontecer, que saibam que vivi e amei sem arrependimentos. Vanessa observou Elias, cuja expressão se transformava enquanto lia as palavras de seu pai. Ele realmente amava sua mãe, disse suavemente. E morreu por isso, completou Elias, fechando o diário, continuando a investigação. Encontraram no fundo da caixa algumas fotografias. Gabriel e Carolina abraçados sob uma árvore. Sorrisos radiantes apesar da relação proibida. E para surpresa de ambos, uma série de negativos fotográficos cuidadosamente preservados. Precisamos revelar estes negativos, disse Vanessa. Podem conter evidências cruciais. Sob as fotografias, um envelope selado chamou a atenção de Elias, dirigido a seu pai. O remetente era Eduarda Ramos.
Abriu-o com cuidado, revelando uma carta datada de 1 semana antes do desaparecimento de Gabriel. Querido Gabriel, sei sobre você e Carolina. Compreendo seu amor e quero ajudar. Helena está preocupada com a reação de Natanael. Encontre-me nos estábulos abandonados na noite de sexta-feira. Posso facilitar sua fuga e garantir que Natanael jamais os encontre. Destrua esta carta após ler, sua amiga, Eduarda. Vanessa e Elias trocaram olhares de compreensão sombria. Foi assim que ela o atraiu, concluiu Vanessa. Uma armadilha perfeita. E meu pai caiu diretamente nela, completou Elias, a voz embargada de emoção contida. A porta do quarto subitamente se abriu, fazendo ambos congelarem. Para seu alívio, era apenas Natanael, apoiado em sua bengala. Sabia que encontraria vocês aqui, disse o velho, fechando a porta atrás de si. Eduarda está em sua reunião mensal na cidade. Temos algumas horas. Vanessa rapidamente explicou o que haviam descoberto. Natanael ouviu tudo em silêncio, seu rosto envelhecido transformando-se com cada nova revelação. Então Eduarda matou meu filho, disse finalmente, a voz estranhamente calma. Tudo indica que sim, confirmou Vanessa. E provavelmente envenenou Helena depois, quando ela começou a suspeitar, do mesmo modo que fez com minha mãe, e vem me envenenando lentamente por anos, completou Natanael, a compreensão finalmente cristalina em sua mente, para controlar a fazenda, minha fortuna, e para garantir que a verdade sobre Gabriel jamais viesse à tona, acrescentou Elias. Um silêncio pesado caiu sobre o trio enquanto cada um absorvia as implicações daquelas descobertas. Foi Natanael quem o quebrou. Quero que saiam da fazenda imediatamente. O quê? Vanessa olhou para o tio, atônita. Eduarda matou todos que se aproximaram da verdade. Vocês serão os próximos. Não vamos deixá-lo sozinho com ela, protestou Elias. Vocês não entendem. Natanael abaixou a voz. Podemos pegá-la, mas precisamos ser mais espertos. Durante a hora seguinte, elaboraram um plano. Natanael fingiria ignorância, mantendo Eduarda sob observação constante. Vanessa e Elias, supostamente afastados da fazenda, continuariam a investigação discretamente. Enquanto saíam do quarto, Natanael segurou o braço de Elias. Você tem os olhos de seu pai, disse, a voz embargada de emoção. Mas a determinação, essa você herdou de Carolina. Ao cair da noite, Vanessa e Elias saíram ostensivamente da fazenda, levando malas visíveis e despedindo-se formalmente de Natanael sob o olhar satisfeito de Eduarda, que retornara de sua reunião. A administradora mal conseguia esconder o triunfo em seu semblante. Lamento que tenha que partir tão abruptamente após o funeral de sua mãe, comentou com falsa solidariedade, mas compreendo que a dor deve ser insuportável. Algumas coisas são realmente insuportáveis, respondeu Vanessa, encontrando os olhos de Eduarda diretamente. Mas a justiça sempre chega, cedo ou tarde. Um lampejo de inquietação perpassou o rosto da administradora, rapidamente substituído por um sorriso educado. Horas depois, sob o manto da escuridão, Vanessa e Elias retornaram secretamente à fazenda, usando a passagem dos fundos. Conhecida apenas pelos funcionários mais antigos, instalaram-se na antiga cabana do capataz, abandonada há anos nos limites da propriedade. Naquela noite, enquanto preparavam-se para continuar sua investigação, o vínculo entre eles transformou-se. A proximidade forçada, o perigo compartilhado, as descobertas que abalavam as fundações de suas identidades. Tudo convergia para criar uma conexão mais profunda que simples aliança. Isso é errado, murmurou Vanessa quando seus rostos se aproximaram na cabana precariamente iluminada. Somos primos. Elias hesitou, seus olhos refletindo o conflito interno. Eu sei, mas há algo entre nós que não consigo explicar. É apenas a situação, argumentou ela, embora sem convicção. A adrenalina. O perigo. É mais que isso, insistiu ele, tocando suavemente seu rosto. Desde o primeiro momento que te vi, senti como se já te conhecesse. Vanessa afastou-se, lutando contra seus próprios sentimentos. Precisamos manter a cabeça clara. Há vidas em jogo, antes que pudessem continuar. O silêncio da noite foi quebrado pelo som de um motor. Da janela,
viram Eduarda dirigindo apressadamente em direção aos estábulos abandonados, carregando uma pá e uma lanterna. "O que ela está fazendo a esta hora?" sussurrou Vanessa. Os olhos de Elias brilharam com súbita compreensão. "Ela está nervosa. Acha que estamos próximos da verdade? E está indo verificar sua maior evidência", completou Vanessa. O corpo de seu pai, a realização caiu sobre eles como um raio. Após 26 anos, o desaparecimento de Gabriel Sampaio finalmente seria esclarecido. E com ele, todas as mentiras cuidadosamente construídas por Eduarda, silenciosamente, seguiram a administradora através da noite, aproximando-se do local onde a verdade havia permanecido enterrada por quase 3 décadas. O Hospital Regional de Santa Cruz do Sul estava silencioso àquela hora da noite. Natanael, sentado na sala de espera, mantinha o olhar fixo no corredor por onde médicos e enfermeiros ocasionalmente transitavam. Sua expressão era a de um homem que finalmente despertava de um longo sono. Horas antes, um colapso súbito o derrubara no meio da sala. Eduarda, sempre vigilante, chamara uma ambulância imediatamente. Não por compaixão. Natanael agora compreendia, mas para manter as aparências. "Senhor Sampaio." Um médico de meia idade aproximou-se, interrompendo seus pensamentos. Os resultados dos seus exames chegaram. Eduarda, que até então permanecera alguns assentos distante, levantou-se prontamente. "Como ele está, doutor?" "O coração." O médico consultou a prancheta, franzindo o senho. "Na verdade, o coração está surpreendentemente bem para um homem da idade do senhor, Sampaio. O que me preocupa são os resultados toxicológicos." Eduarda empalideceu visivelmente. "Toxicológicos. Não entendo por que seriam necessários. Protocolo padrão para desmaios inexplicados", respondeu o médico, observando Natanael com seriedade. "Senhor Sampaio, encontramos traços de atropina em seu organismo em níveis muito acima do normal." "Atropina?" repetiu Natanael, fingindo surpresa enquanto observava Eduarda pelo canto do olho. "Um alcaloide encontrado na beladona. Pode causar arritmias, confusão mental, visão turva", explicou o médico. "O senhor toma algum medicamento contendo esta substância?" "Apenas o que Eduarda me administra", respondeu Natanael, com uma calma que desconcertou a enfermeira. "Ela cuida de minha saúde há anos." O médico voltou-se para Eduarda, que rapidamente recuperou a compostura. "Apenas vitaminas e suplementos caseiros, doutor, além dos medicamentos prescritos para hipertensão e arritmia." "Bem, alguma coisa contém atropina. E em doses que, se continuadas, poderiam ser fatais?" O médico devolveu sua atenção a Natanael. "Vou mantê-lo em observação esta noite e solicitar uma investigação mais detalhada sobre todos os medicamentos que o senhor ingere." Quando o médico se afastou, Eduarda aproximou-se de Natanael, seu rosto uma máscara de preocupação. "Que absurdo! Deve haver algum erro nesses exames." "Talvez", respondeu Natanael calmamente. "Ou talvez finalmente estejamos descobrindo o que realmente aconteceu com Helena." Os olhos de Eduarda se estreitaram por um instante, mas logo retomaram sua expressão solícita. "Está confuso, Natanael. O colapso afetou sua mente." "Descanse agora. Conversaremos pela manhã." Enquanto Eduarda se afastava para falar com a enfermeira da recepção, uma figura familiar atravessou as portas deslizantes do hospital. Um homem de cerca de 70 anos, usando um chapéu gasto e roupas simples de trabalhador rural. "Sebastião?" chamou Natanael. Reconhecendo o antigo capataz da fazenda, o homem virou-se, surpreso ao ver o antigo patrão. "Senhor Natanael, não esperava encontrá-lo aqui. Venha, sente-se." Natanael indicou a cadeira ao seu lado, longe dos ouvidos atentos de Eduarda. "Há quanto tempo?" "Deve fazer uns 15 anos desde que partiu da fazenda." 17 para ser exato. O velho capataz sentou-se desconfortável. "Desde que Dona Eduarda me dispensou." "Dispensou?" Natanael franziu o senho. "Ela me disse que você havia pedido demissão. Algo sobre um parente doente em Minas Gerais?" Sebastião soltou uma risada amarga. "Nunca tive parentes em Minas." "Sim, Natanael. Fui praticamente expulso depois de..." Ele hesitou, olhando cautelosamente ao redor. "Depois de quê, Sebastião?" O velho inclinou-se mais perto, baixando a voz. "Depois daquela noite, a noite em que seu filho desapareceu." Um arrepio percorreu a espinha de Natanael.
por anos. O assunto fora tabu na fazenda, tocado apenas em sussurros e olhares pesarosos. O que sabe sobre isso? Sebastião respirou fundo, como quem finalmente se prepara para livrar-se de um fardo pesado demais. Naquela noite, eu estava verificando as cercas do lado leste, como fazia sempre. Vi luzes nos estábulos velhos. Achei estranho. Já que ninguém ia lá desde o incêndio de 89, Natanael assentiu, lembrando-se do incêndio que destruíra parte dos estábulos antigos, usados desde então apenas para guardar equipamentos obsoletos. Aproximei-me com cuidado. Continuou Sebastião. Vi o carro de Dona Eduarda parado lá. Ela abria o porta-malas. Havia algo pesado lá dentro, embrulhado em lona. O sangue de Natanael gelou nas veias. Gabriel, não posso afirmar com certeza, patrão, mas pelo tamanho... Sebastião engoliu em seco. Ela me viu antes que pudesse me afastar. Veio até mim, calma como sempre. Disse que se eu mencionasse uma palavra sequer sobre o que havia visto, me culparia pelo desaparecimento do menino, porque nunca me contou isso. Tentei, Sr. Natanael. 3 vezes fui à sua casa, em todas. Dona Eduarda disse que o senhor estava indisposto. Na 4ª tentativa, ela me demitiu. Disse que se eu continuasse insistindo, acabaria como Gabriel. Natanael fechou os olhos. A dor da revelação misturada à raiva pela própria cegueira. Todos esses anos, vim para a cidade e trabalhei como peão em fazendas menores. Há 2 anos. Sofri um acidente, quebrei a perna. Nunca mais foi a mesma. Sebastião indicou a perna esquerda, visivelmente mais fina sob a calça gasta. Agora faço pequenos serviços quando posso. Foi a enfermeira quem me chamou hoje, para consertar algumas instalações elétricas do hospital. E Eduarda, ela o viu aqui. Ainda não. E prefiro que continue assim. O velho capataz levantou-se com dificuldade. Ainda a temos, Sr. Natanael. Ela tem olhos e ouvidos por toda parte. Natanael segurou o braço do antigo funcionário. Preciso que faça algo por mim, Sebastião. Algo para reparar o que aconteceu com meu filho. No quarto do hospital, horas mais tarde, Natanael observava a noite pela janela quando seu celular vibrou. Era uma mensagem de Vanessa. Seguindo e... estábulos velhos. Mande reforços se puder. Seu coração acelerou. Vanessa e Elias estavam rastreando Eduarda até o local onde, segundo Sebastião, ela possivelmente escondera o corpo de Gabriel. Precisava agir rápido. Natanael chamou a enfermeira e, usando toda sua persuasão, conseguiu autorização para deixar o hospital, prometendo retornar pela manhã para novos exames. Enquanto um táxi o levava de volta à fazenda, sua mente reconstruía as últimas décadas, como fora tão cego, tão manipulado. Helena havia tentado alertá-lo. Fernanda também. E agora, sua sobrinha e possivelmente seu neto estavam arriscando a vida para finalmente expor a verdade. Ao chegar à fazenda, encontrou Sebastião esperando-o discretamente nos fundos da propriedade. Como combinado. Trouxe o que pedi? Perguntou Natanael. O velho capataz assentiu, entregando-lhe um embrulho. Tem certeza disso, patrão? A polícia de Santa Cruz está no bolso de Eduarda há anos. Você mesmo viu como todas as investigações sobre Gabriel foram arquivadas rapidamente. Natanael guardou o embrulho dentro do casaco. Não, Sebastião. Algumas justiças precisamos fazer com nossas próprias mãos. Enquanto isso, nos estábulos abandonados, Vanessa e Elias observavam Eduarda de longe. A administradora, iluminada apenas por uma lanterna, cavava freneticamente em um canto afastado. Seu rosto, normalmente controlado, exibia agora uma ansiedade quase animalesca. O que acha que ela está procurando? Sussurrou Elias. Não está procurando. Está verificando. Corrigiu Vanessa. Quer ter certeza de que as evidências continuam enterradas e intactas, a alguns metros deles, escondido entre árvores. Um homem observava a mesma cena. Natanael havia chegado silenciosamente, guiado pelos anos de conhecimento de cada centímetro de sua propriedade. Dentro do estábulo, Eduarda finalmente atingiu o que procurava. O som metálico da pá, encontrando algo sólido, ecoou na noite. Com renovado vigor, ela removeu mais terra até revelar o que parecia ser uma caixa metálica, usando uma chave pequena que carregava no pescoço.
Abriu-a. Vanessa e Elias aproximaram-se cuidadosamente, tentando ver o conteúdo da caixa. Natanael fez o mesmo. Agora a poucos metros de distância, foi quando, de repente, Eduarda levantou-se. Em sua mão, além da lanterna, algo brilhou sob o luar. Uma arma. Sei que estão aí, anunciou com voz controlada. Podem sair agora, os três. Elias foi o primeiro a emergir das sombras, colocando-se protetoramente à frente de Vanessa, que o seguiu. Como soube? Perguntou a investigadora. Vocês realmente acharam que me enganariam com aquela saída teatral? Eduarda sorriu cruelmente. Conheço cada movimento nesta fazenda. Tenho vigias em toda parte, inclusive no hospital. Natanael foi o último a revelar-se, surpreendendo Eduarda momentaneamente. Você deveria estar sob observação médica, disse ela, rapidamente recuperando a compostura. E perder o grande final da sua peça, respondeu Natanael, avançando lentamente. Depois de décadas assistindo seu teatro macabro, merecia ao menos ver o encerramento. Eduarda apontou a arma diretamente para o peito de Natanael. Fique onde está, todos vocês. Sua voz tremia levemente, a primeira demonstração real de nervosismo. Não querem ver o tesouro que guardei por todos esses anos. Com um movimento calculado, empurrou a caixa metálica com o pé, revelando seu conteúdo. Ossos humanos, amarelecidos pelo tempo, ainda parcialmente cobertos por restos de tecido. Elias empalideceu, seu corpo inteiro tremendo ao contemplar os restos mortais do pai que nunca conheceu. Seu monstro, sussurrou, a voz embargada pelo ódio e pela dor. Um monstro. Eduarda soltou uma risada aguda, quase histérica. Não, querido. Apenas uma mulher determinada. Uma mulher que amou Natanael por décadas, enquanto ele só tinha olhos para Helena. Você matou meu filho, disse Natanael, a voz estranhamente calma. Seu precioso Gabriel, cuspiu Eduarda com desdém. Ele descobriu, sabe? Descobriu que eu estava envenenando lentamente Helena. Ameaçou contar tudo. Convidei-o a um último encontro. Prometi ajudá-lo a fugir com aquela vadia Oliveira. Seu olhar desviou para Elias. Não sabia que ela já estava grávida. Um detalhe que descobri tarde demais. Você também a matou, acusou Elias. Minha mãe, Carolina. Eduarda sorriu. Um veneno diferente para ela. Mais sutil, mais lento. Só precisei visitá-la algumas vezes. Oferecendo remédios para a gravidez difícil, a confissão pairou no ar como um miasma tóxico. Natanael deu mais um passo à frente. Não se aproxime, advertiu Eduarda, o dedo tensionando-se no gatilho. O que vai fazer agora, Eduarda? Matar a todos nós? Desafiou Natanael. O hospital já sabe sobre o envenenamento. Sebastião testemunhou sobre a noite do desaparecimento de Gabriel. Acabou pela primeira vez, Eduarda pareceu genuinamente acuada. Seu olhar saltava freneticamente entre Natanael, Vanessa e Elias, como um animal encurralado. Ainda não acabou, murmurou apontando a arma para Elias. Ainda posso eliminar a última linha do Sampaio. O disparo ecoou na noite como um trovão. O estrondo do tiro rasgou o silêncio da noite, ecoando pelos campos vazios do alto do IP. Por um instante, o tempo pareceu congelar. Elias permaneceu de pé, os olhos arregalados, esperando a dor que nunca veio. Eduarda olhou para sua própria mão, onde a arma fumegava. O tiro havia saído para o alto quando Sebastião, surgindo das sombras, agarrara seu braço no último segundo. Seu velho intrometido, gritou ela, debatendo-se furiosamente contra o aperto do ex-capataz. Aproveitando a distração, Vanessa avançou rapidamente, aplicando um golpe preciso que fez Eduarda soltar a arma. A pistola caiu na terra úmida, sendo imediatamente recolhida por Natanael. Acabou, Eduarda, declarou o patriarca, apontando agora a arma para a mulher que por tantos anos manipulara sua vida. Com um movimento brusco, Eduarda conseguiu se soltar de Sebastião, empurrando-o com força suficiente para fazer o velho cair. Seus olhos, agora despidos de qualquer pretensão de sanidade, percorreram os presentes até fixarem-se na caixa metálica aberta. Acham que acabou. Sua risada era fria, quase mecânica. Isso é apenas o começo. Em um gesto surpreendentemente ágil para sua idade, lançou-se em direção à caixa, retirando de dentro algo que mantivera escondido sob os ossos,
um pequeno frasco de vidro. Não se aproximem, advertiu, segurando o frasco como se fosse uma bomba. Este concentrado de beladona é suficiente para matar todos nós em minutos. Vanessa estacou, reconhecendo o perigo real na ameaça. Eduarda, não há saída. Entregue-se agora e a justiça pode ser mais branda. Justiça. Eduarda cuspiu a palavra como se fosse veneno. Que justiça existe para uma mulher como eu? Dediquei minha vida a esta fazenda. Amei Natanael quando ninguém mais o fez. Eliminei todos os obstáculos para nós dois. Você envenenou minha esposa, acusou Natanael. A voz trêmula de raiva contida. Matou meu filho, destruiu a vida de Carolina. Tentou fazer o mesmo com Fernanda e comigo. Eduarda sorriu. Um sorriso vazio de qualquer emoção genuína. Helena estava no caminho. Gabriel descobriu o que eu fazia e ameaçou denunciar-me, Carolina. Bem, ela carregava o último pedaço de Gabriel. Não podia permitir que a linhagem Sampaio se misturasse com os Oliveira. Seu olhar desviou-se para Elias, que permanecia em silêncio, absorvendo cada palavra como facadas. Não sabia que o bastardo já havia nascido. Um erro de cálculo. Um erro que agora vai custar sua liberdade. Interveio Vanessa, tentando distraí-la enquanto sinalizava discretamente para Sebastião se aproximar por trás. Eduarda, entretanto, parecia alerta a cada movimento. Afaste-se, velho, ordenou, virando-se parcialmente para Sebastião. Ou abro este frasco agora mesmo. O ex-capataz congelou, olhando para Natanael em busca de orientação. Aproveitando o breve momento de distração, Elias deu um passo à frente, atraindo a atenção de Eduarda novamente. Por quê? Perguntou, sua voz surpreendentemente controlada. Mesmo depois de eliminar meus pais, por que continuar? Por que envenenar Natanael lentamente em vez de simplesmente acabar com ele? A pergunta pareceu despertar algo em Eduarda. Seu rosto se transformou, adquirindo uma expressão quase sonhadora. Ah, mas isso seria muito simples, não é? Ela sorriu para Natanael com algo próximo à ternura. Eu o queria vivo. Vivo e dependente de mim. Do meu cuidado. Da minha presença. Queria que esquecesse Helena lentamente, que perdesse as lembranças dela, até que só restasse eu. Você é doente, murmurou Natanael, horrorizado pela revelação. Doente, repetiu Eduarda com serenidade perturbadora. Não, meu querido, apenas determinada, paciente. Você jamais entenderia o poder do amor verdadeiro. Enquanto falava, Eduarda recuou lentamente em direção à entrada do estábulo, ainda segurando o frasco ameaçadoramente. Não se afaste mais, advertiu Natanael erguendo a arma. Vai atirar em mim, Natanael, depois de tudo que vivi por você. Sua voz se encheu de uma doçura perversa. Lembra como segurei sua mão durante o funeral de Helena? Como preparei seus remédios todas as noites? Como administrei sua fortuna quando você estava indisposto? Vanessa percebeu a estratégia de Eduarda. Estava jogando com as emoções de Natanael, contando com décadas de manipulação psicológica para induzir hesitação. Tio, não escute, alertou, sem tirar os olhos de Eduarda. Ela está tentando confundi-lo, mas Eduarda já havia conseguido recuar até a porta do estábulo do lado de fora. A escuridão da noite oferecia possibilidades de fuga. Sabem o que encontrarão se continuarem cavando? Perguntou, um sorriso enigmático nos lábios. Não apenas Gabriel. Helena suspeitava de mim meses antes de sua morte. Aquela vaca intrometida encontrou meu diário. Tive que agir rápido. O que está dizendo? Natanael parecia atônito. Helena não morreu na cama como todos pensam, revelou Eduarda, seus olhos brilhando com um prazer doentio ao revelar seu segredo. Confrontou-me naquela tarde, ameaçou contar tudo a você. Eu a atraí até aqui, com a promessa de mostrar provas sobre o desaparecimento de Gabriel. Tola, sempre tão desesperada para encontrar o precioso filho, Natanael avançou um passo, o rosto contorcido de dor e fúria. Onde está ela? O que fez com o corpo de minha esposa? O sorriso de Eduarda se alargou. Digamos que ela finalmente se reuniu com Gabriel, mãe e filho, eternamente juntos sob o solo do alto do IP. Algo se quebrou dentro de Natanael, com um rugido de dor acumulada por décadas. Avançou em direção a Eduarda,
Sua mão tremia tanto que a arma parecia inútil. Você vai me dizer onde está? Vai me dizer agora. Eduarda aproveitou a oportunidade, lançando o frasco na direção do grupo. Vanessa reagiu instintivamente, empurrando Elias para fora da trajetória. O vidro estilhaçou-se contra a parede do estábulo, liberando um vapor que rapidamente se dispersou pelo ar. Sebastião, que estava mais próximo, caiu de joelhos, tossindo violentamente. Vanessa puxou sua camisa para cobrir o nariz e a boca, gritando: "Para fora! Todos para fora agora!" Elias agarrou Natanael, arrastando-o para longe do vapor tóxico, enquanto Vanessa ajudava Sebastião. Do lado de fora, puderam ver Eduarda correndo em direção à casa principal. "Ela vai fugir!" exclamou Elias. "Deixe-a ir", respondeu Vanessa, observando Sebastião, que ainda tossia, mas já respirava melhor ao ar livre. "Precisamos de ajuda médica aqui." "Não." Natanael se desvencilhou de Elias. Não depois de tudo que ela confessou. Não depois de saber o que fez com Helena. Antes que pudessem detê-lo, o patriarca partiu em disparada na direção que Eduarda tomara, movido por um vigor que parecia ter recuperado subitamente. "Vá com ele", ordenou Vanessa a Elias. "Eu cuido de Sebastião." Elias hesitou apenas um instante antes de seguir o avô. A lua cheia iluminava o caminho, permitindo que avistasse Natanael, e mais à frente, a silhueta de Eduarda correndo em direção ao roseiral. "Por que o roseiral?" pensou Elias, acelerando o passo. A resposta veio como um relâmpago. O carro dela devia estar estacionado próximo dali. Era sua rota de fuga planejada. Eduarda alcançou o roseiral primeiro. Seguida de perto por Natanael, Elias ouviu o patriarca gritar: "Pare agora, Eduarda! Não há para onde fugir!" A administradora virou-se, seu rosto iluminado pela lua revelando uma expressão desvairada. "Você nunca me pegará vivo, Natanael. Nem você, nem ninguém." De dentro do bolso, retirou outro pequeno frasco. Uma reserva que mantivera para emergências. "Não!" gritou Natanael, avançando, mas era tarde demais. Com um movimento rápido, Eduarda engoliu o conteúdo do frasco inteiro. Por um momento, nada aconteceu. Ela sorriu, um sorriso quase sereno. "Sabe qual é a beleza da beladona, Natanael?" sussurrou, sua voz já começando a falhar. "Atropina, do grego atropos, aquela que não pode ser desviada. Como nosso destino, seus joelhos cederam, e ela caiu entre as roseiras, as flores vermelhas contrastando macabramente com sua pele que rapidamente perdia a cor." "Por que, Eduarda?" perguntou Natanael, ajoelhando-se ao lado dela, mesmo depois de tudo, incapaz de ver um ser humano sofrendo sem oferecer algum conforto. "Por que jogar tudo fora assim?" Eduarda ergueu a mão trêmula, tocando o rosto de Natanael com surpreendente ternura. "Porque te amei. Mais do que você jamais saberá." Seus olhos se fixaram por sobre o ombro de Natanael, onde Elias havia acabado de chegar. Ele tem. Os olhos dela", murmurou, a voz quase inaudível. "Carolina." Um espasmo violento sacudiu seu corpo. Seus olhos se arregalaram uma última vez, como se vislumbrassem algo terrível além do mundo dos vivos, antes de ficarem fixos e vazios. Eduarda Ramos estava morta, levando consigo décadas de segredos e maldades. Natanael permaneceu imóvel, olhando para o corpo da mulher que destruíra sua família, e ainda assim fora sua companhia mais constante por todos aqueles anos. Uma mistura complexa de emoções cruzava seu rosto envelhecido: alívio, raiva, confusão e, surpreendentemente, uma pitada de tristeza. Elias colocou a mão no ombro do avô. "Acabou", disse simplesmente. Mas ambos sabiam que não era verdade. De muitas formas, tudo estava apenas começando. Os corpos ainda precisavam ser encontrados e devidamente sepultados. A justiça, mesmo que tardia, precisava ser registrada oficialmente. E as feridas, tantas feridas abertas ao longo de décadas, exigiriam tempo para cicatrizar. Se é que algum dia o fariam completamente, ao longe, ouviram sirenes. Vanessa provavelmente havia chamado as autoridades. Desta vez, com Eduarda morta e as evidências expostas, a verdade não poderia mais ser enterrada. "Vamos, vovô", disse Elias, a palavra escapando naturalmente pela primeira vez.
Vanessa está esperando. Os dois homens, unidos pelo sangue e pela tragédia, caminharam lentamente para longe do roseiral, deixando para trás o corpo daquela que por tanto tempo mantivera o alto do ipê sob o domínio de sua sombra venenosa. A lua iluminava seu caminho, brilhante e clara como há muito não se via naquelas terras. Os dias que se seguiram à morte de Eduarda foram um turbilhão de atividades no alto do ipê. A polícia, finalmente livre da influência corruptora da administradora, conduziu uma investigação minuciosa. Os estábulos abandonados transformaram-se em um cenário de escavação forense, revelando não apenas os restos mortais de Gabriel, mas também os de Helena, enterrados em uma cova rasa próxima. A mídia local não demorou a transformar o caso em sensação. Assassina do alto do ipê, a enfermeira que envenenou uma dinastia, estampava as manchetes dos jornais. Após décadas de segredos, a verdade finalmente vinha à tona, cruamente exposta sob a luz do sol. Natanael, devastado pela descoberta dos restos mortais da esposa, isolou-se nos primeiros dias. Foi Elias quem, surpreendentemente, assumiu as rédeas da situação, coordenando com as autoridades e protegendo o avô do assédio implacável da imprensa. Numa manhã particularmente clara, Vanessa encontrou Elias no escritório da casa principal, organizando documentos. "Como está seu avô?" perguntou, entrando silenciosamente. "Melhor, eu acho", respondeu ele, sem desviar os olhos dos papéis. "Conseguiu dormir a noite inteira pela primeira vez desde... tudo." Vanessa assentiu, compreendendo o peso não dito daquelas palavras. A descoberta de que Helena havia sido assassinada, e não sucumbido lentamente à doença como todos acreditavam, fora particularmente devastadora para Natanael. Os resultados das análises toxicológicas chegaram, informou ela, sentando-se na cadeira oposta. Confirmaram atropina em concentrações letais no corpo de Eduarda. Suicídio, como suspeitávamos. Ah, sim. E as escavações terminam hoje. Encontraram joias com os restos de Helena, aliança, brincos. E isto... Vanessa estendeu a mão, revelando um pequeno medalhão de prata, idêntico ao que Elias carregava, exceto pela inscrição. "Para minha amada Helena, guardiã das rosas", leu Elias, a voz embargada pela emoção. "Achei que seu avô gostaria de tê-lo de volta." Elias assentiu, guardando cuidadosamente a peça. Em seguida, levantou-se e caminhou até a janela, contemplando o jardim onde trabalhadores da polícia científica ainda coletavam amostras. "Ainda não consigo acreditar que tudo isso aconteceu por obsessão. Uma mulher destruiu famílias inteiras por um amor doentio." Vanessa se aproximou, parando ao seu lado. "Não foi amor, Elias. Foi possessão, doença. Amor verdadeiro constrói, não destrói." Seus olhares se encontraram, carregados de uma intensidade que vinha crescendo desde o primeiro momento. Havia algo entre eles, algo que tentavam ignorar devido às circunstâncias, às supostas relações de parentesco. "Falando nisso", continuou Vanessa, desviando os olhos, "encontrei algo nos documentos antigos da família." "O quê?" "Não sou filha biológica de Fernanda." A revelação caiu como uma bomba. Elias virou-se completamente para encará-la. "Como assim?" "Fernanda me adotou quando eu tinha poucos meses. Minha mãe biológica era uma jovem empregada da fazenda vizinha que faleceu no parto. Não há registros sobre meu pai. Isso significa que não somos primos", completou ela, um leve rubor tingindo suas faces. Antes que pudessem explorar as implicações daquela revelação, foram interrompidos por um oficial de polícia que entrou apressadamente. "Senhor Elias? Precisamos do senhor e Natanael para algumas perguntas adicionais." Elias suspirou, o momento quebrado. "Vou buscá-lo." Encontrou o avô no roseiral, podando cuidadosamente os arbustos. Nos últimos dias, o velho passara horas entre as rosas, como se tentasse reconectar-se com as memórias de tempos mais felizes. "Vovô, a polícia precisa fazer mais algumas perguntas." Natanael levantou o olhar, seus olhos mais claros e lúcidos do que haviam estado em anos. A ausência do veneno em seu organismo produzia efeitos visíveis dia após dia. "As rosas estão florescendo mais intensamente este ano", comentou, ignorando o chamado. Helena dizia que as flores respondem às emoções humanas. Talvez sintam que a verdade finalmente veio à tona.
Elias ajoelhou-se ao lado do avô, observando as plantas com novos olhos. Era verdade. As rosas exibiam uma vivacidade incomum. Como se celebrassem a libertação da fazenda, trouxe algo para o Senhor, disse, estendendo o medalhão de Helena. Natanael olhou para a joia por longos momentos, as mãos trêmulas ao tomá-la. Lágrimas silenciosas escorreram por seu rosto enrugado. Obrigado, meu filho, sussurrou, apertando o medalhão contra o peito. Este é o verdadeiro tesouro do alto do Ipê. Não as terras, não o dinheiro, mas o amor que permanece. Mesmo quando tudo parece perdido, aquela tarde transcorreu entre depoimentos e formalidades. A polícia, agora detendo o diário completo de Eduarda, encontrado em seu quarto junto com diversos frascos de venenos e anotações detalhadas sobre suas vítimas, montava um quadro completo dos crimes cometidos ao longo de quase 3 décadas. O sol já se punha quando tudo terminou. Exaustos, Elias, Vanessa e Natanael sentaram-se na varanda, contemplando o horizonte em um silêncio compartilhado que era, à sua maneira, reconfortante. O que acontece agora? Perguntou Elias finalmente. Os corpos serão liberados para sepultamento adequado, respondeu Vanessa. A investigação está praticamente encerrada, considerando a confissão no diário e, bem, a morte da principal suspeita. Natanael olhava fixamente para o roseiral, perdido em pensamentos. Quero sepultar Gabriel e Helena juntos, declarou subitamente. No centro do roseiral é onde eles gostariam de estar. Faremos isso, vovô, assegurou Elias, apertando gentilmente o ombro do patriarca. Foi nesse momento que uma viatura se aproximou rapidamente pela estrada da fazenda. Dela desceu o delegado Silva, carregando uma pasta. Senhor Sampaio, cumprimentou formalmente, dirigindo-se a Natanael. Temos novas informações urgentes sobre o caso. Mais revelações? Perguntou Vanessa, levantando-se preocupada. Achei que tudo já estivesse esclarecido. Quase tudo. O delegado abriu a pasta, revelando documentos e fotografias. Encontramos registros detalhados da senhora, Eduarda. Aparentemente, ela mantinha um controle meticuloso de seus atos, inclusive resultados de exames. Que tipo de exames? Questionou Elias, aproximando-se. Exames de DNA, senhor Elias? Ou devo dizer, senhor Sampaio? Um silêncio tenso caiu sobre a varanda. Natanael ergueu-se lentamente de sua cadeira. O que está dizendo, delegado? Estou dizendo que a senhora Eduarda, em sua obsessão por controle, mandou realizar secretamente exames de DNA usando amostras coletadas do senhor Elias quando ele chegou à fazenda. Comparou-as com amostras de Gabriel que ela preservou. Elias sentiu o sangue gelar nas veias. E os resultados confirmam. O senhor é, sem sombra de dúvida, filho biológico de Gabriel Sampaio. O delegado entregou um envelope para Elias. Estes são os laudos. Achei que a família gostaria de tê-los antes que se tornassem registros oficiais. Natanael cambaleou, subitamente fraco. Vanessa e Elias correram para ampará-lo. Meu neto, murmurou o velho, tocando o rosto de Elias com mãos trêmulas. Meu neto de verdade. A noite já havia caído completamente quando o delegado partiu, deixando a família absorver a confirmação científica do que seus corações já sabiam. Sentados na sala de estar, Natanael não conseguia tirar os olhos de Elias, como se tentasse recuperar o tempo perdido, identificando em cada traço do jovem as características do filho perdido. Precisamos celebrar, declarou o patriarca subitamente. Não apenas lamentar o passado, mas celebrar o que foi recuperado, antes que pudessem responder. Entretanto, Natanael levou a mão ao peito, uma expressão de dor cruzando seu rosto. Ah, vovô. Elias levantou-se alarmado. Não é nada. Tentou tranquilizá-lo o velho. Apenas um mal-estar passageiro. Mas não era, segundos depois. Natanael desabou, inconsciente. Vanessa imediatamente verificou seus sinais vitais. Pulso fraco e irregular. Ligue para a ambulância. A corrida para o hospital foi um borrão de sirenes e luzes. Na emergência, médicos cercaram Natanael enquanto Elias e Vanessa aguardavam em agonia. Horas se passaram até que o cardiologista finalmente emergiu da sala de tratamento. Senhor, Sampaio sofreu um infarto agudo do miocárdio, informou gravemente.
Conseguimos estabilizá-lo, mas a condição é séria. Anos de envenenamento por atropina causaram danos significativos ao tecido cardíaco. Ele vai sobreviver? Perguntou Elias, a voz embargada. As próximas 48 horas serão críticas. Precisamos fazer uma transfusão sanguínea para ajudar na recuperação. Mas o tipo sanguíneo dele é raro. Estamos verificando nosso banco de sangue. Qual o tipo? Questionou Vanessa. AB negativo. Elias e Vanessa trocaram olhares. Esse é o meu tipo, informou Elias. Posso doar? O médico pareceu aliviado. Se for compatível, seria ideal. Precisamos fazer testes de compatibilidade imediatos. Os testes foram realizados com urgência. Enquanto aguardavam os resultados, Elias permaneceu ao lado da cama de Natanael na UTI, segurando a mão do avô inconsciente. Não pode me deixar agora, vovô, sussurrou. Não quando finalmente nos encontramos. Vanessa observava a cena da porta, seu coração apertado pela dor de Elias e pelo medo de perder Natanael. O último elo vivo com sua mãe adotiva. O médico retornou rapidamente, um sorriso cauteloso em seu rosto. Senhor Elias, sua compatibilidade com o paciente é praticamente perfeita. É raro vermos uma correspondência tão exata que não seja entre gêmeos idênticos. Sangue do meu sangue, murmurou Elias. Lembrando-se da inscrição no medalhão de Gabriel, a transfusão foi realizada imediatamente. Enquanto seu sangue fluía para as veias do avô, Elias sentiu uma conexão que transcendia o físico. Era como se, de alguma forma, Gabriel estivesse presente, unindo pai e filho através dele, na madrugada. Quando os primeiros raios de sol começavam a despontar no horizonte, Natanael abriu os olhos. Seu olhar, embora cansado, encontrou o de Elias com clareza surpreendente. Sonhei com Gabriel, sussurrou o velho. Ele estava sorrindo, dizendo que finalmente cumpriu sua promessa de retornar ao alto do IP. Lágrimas silenciosas escorreram pelo rosto de Elias. A vida, que por tantos anos parecera apenas uma jornada de vingança, agora se abria em possibilidades de cura e reconstrução. Do lado de fora do quarto, Vanessa sorriu ao ver avô e neto finalmente reunidos. O sangue que compartilhavam agora literalmente correndo nas veias de Natanael, selando uma ligação que nem Eduarda, com todo seu veneno, pudera destruir. 3 meses se passaram desde aquela noite fatídica nos estábulos abandonados. O alto do IP, que por tanto tempo viveu sob a sombra de segredos enterrados, finalmente respirava um ar renovado. A primavera chegara com força total, fazendo o roseiral florescer com um vigor que os mais antigos funcionários não viam há décadas. Natanael, recuperado do infarto que quase o levara, caminhava lentamente entre as roseiras, apoiando-se numa bengala entalhada que substituíra a antiga. Ao seu lado, Elias apontava as novas mudas que havia plantado, explicando suas características com a mesma paixão que Gabriel demonstrava em sua juventude. Esta variedade é especial, explicou o jovem, indicando uma roseira de botões ainda fechados. Dona Jurema a chamava de rosa da memória. Dizem que só floresce quando plantada sobre terra onde existe amor verdadeiro. Natanael sorriu, seus olhos mais vivos e claros do que haviam estado em anos. Sua avó teria adorado isso. Helena sempre dizia que as rosas são testemunhas silenciosas da vida. Guardam nossas histórias em suas raízes. Um momento de silêncio respeitoso seguiu-se, ambos contemplando o centro do roseiral, onde, agora, uma lápide dupla de mármore branco marcava o local de descanso final de Gabriel e Helena Sampaio. A cerimônia de sepultamento, realizada 1 mês antes, havia sido simples e privada. Apenas a família e os funcionários mais antigos, unidos finalmente em luto e celebração. Os resultados da perícia nos pertences de Eduarda chegaram, comentou Natanael, enquanto seguiam pelo caminho de pedras. O delegado Silva ligou esta manhã. Elias assentiu. Nas semanas após a morte de Eduarda, a polícia havia encontrado em sua casa na cidade um arquivo meticuloso de seus crimes, diários detalhados, amostras de venenos, fotografias, recortes de jornal, uma coleção macabra que revelava a extensão de sua obsessão. O que descobriram desta vez, mapas da fazenda com várias localizações marcadas, suspeitam que possam existir mais.
evidências enterradas, a ideia pairou pesadamente entre eles. Mais vítimas, mais segredos. Quando começarão a busca? Amanhã. Natanael suspirou, ajustando o chapéu para proteger-se do sol. Mas pedi que fossem discretos. Esta fazenda já viu perturbação suficiente. Na varanda da casa grande, Vanessa esperava com uma bandeja de limonada, observando avô e neto com um sorriso sereno. Nos últimos meses, sua relação com Elias havia evoluído naturalmente, sem pressa, ambos reconhecendo que os traumas recentes exigiam tempo para cicatrizar, antes que algo novo pudesse florescer plenamente. Como estão as novas mudas? Perguntou ela quando se aproximaram. Promissoras, respondeu Elias, aceitando o copo de limonada com gratidão. A terra do alto do Ipê parece ter despertado de um longo sono, como todos nós, acrescentou Natanael, sentando-se pesadamente na cadeira de balanço que agora ocupava permanentemente na varanda. O sol começava a se pôr, pintando o céu com tons alaranjados que faziam o roseiral parecer incendiado à distância. Era um momento de paz que, até pouco tempo atrás, parecia impossível naquela propriedade. O advogado confirmou que os documentos estarão prontos amanhã, comentou Vanessa, quebrando o silêncio contemplativo. O reconhecimento oficial de Elias como seu neto e herdeiro? Natanael assentiu, satisfeito. Já era hora de colocar o nome Sampaio onde ele pertence. Na manhã seguinte, a fazenda recebeu a visita do Deter, Mendonça, advogado da família há gerações, trazendo consigo uma pasta de documentos cuidadosamente preparados. No escritório da casa principal, Elias observava com uma mistura de emoção e desconforto, enquanto o advogado explicava os termos. Essencialmente, Sr. Elias, estes papéis o reconhecem oficialmente como neto legítimo e herdeiro principal de Natanael Sampaio. Todas as propriedades, investimentos e bens da família passarão para seu nome após. O advogado hesitou, olhando brevemente para Natanael. Após minha morte, completou o patriarca sem rodeios. Pode dizer diretamente, Mendonça. Já enfrentei minha mortalidade mais vezes do que gostaria nos últimos meses. Um sorriso discreto percorreu o rosto do advogado. Certamente, senhor. Sampaio, em qualquer caso, um fundo substancial foi separado para a senhorita. Vanessa, conforme suas instruções. Vanessa, sentada ao lado de Elias, protestou imediatamente. Tio, já conversamos sobre isso. Não preciso. Não é uma questão de necessidade, minha querida, interrompeu Natanael gentilmente. É uma questão de família. Fernanda era minha irmã. Você é minha sobrinha. Independentemente de sangue, os Sampaio cuidam dos seus. Quando os documentos foram finalmente assinados e o advogado partiu, os três permaneceram no escritório, um sentimento de conclusão pairando no ar. Era como se um capítulo sombrio finalmente se fechasse, permitindo que uma nova história começasse. Há mais uma coisa que gostaria de fazer, anunciou Natanael, levantando-se com certa dificuldade. Venham comigo. Conduziu-os até seu quarto, onde abriu um cofre embutido na parede que nem Vanessa nem Elias sabiam existir. De dentro, retirou uma pequena caixa de veludo vermelho. Isto pertenceu à minha mãe, e antes dela, à minha avó, explicou, abrindo a caixa para revelar um delicado anel de ouro com uma safira central cercada por pequenos diamantes. Por tradição, é entregue à próxima geração quando encontra seu verdadeiro amor. Os olhos de Natanael brilharam com uma mistura de ternura e diversão ao olhar para os jovens, cujas faces imediatamente se tingiram de vermelho. Nós não, quer dizer, gaguejou Elias, lançando um olhar nervoso para Vanessa. Ainda não decidimos, completou ela, igualmente constrangida. Natanael riu, um som genuíno e revigorante, que não se ouvia no alto do Ipê há muitos anos. Não sou cego, meus queridos. Vejo como se olham quando pensam que ninguém está observando. Colocou a caixa nas mãos de Elias. Não estou dizendo para usá-lo amanhã. Apenas quero que saibam que tem minha bênção. Quando for o momento certo, naquela tarde. Enquanto a equipe policial começava discretamente suas buscas nos pontos marcados nos mapas de Eduarda, Elias e Vanessa escaparam para uma caminhada pela propriedade. Havia um assunto pendente entre eles, algo que vinha crescendo desde os primeiros dias, mas que ambos haviam silenciosamente concordado em adiar até que a poeira assentasse.
Então, começou Vanessa, quando chegaram à margem do pequeno lago nos fundos da propriedade. Um Sampaio oficialmente reconhecido como se sente. Elias sorriu, jogando uma pedra na água e observando os círculos se expandirem. Honestamente, um pouco estranho. Passei tanto tempo me preparando para a exposição e vingança que nunca realmente planejei o depois. E agora? Elias virou-se para encará-la diretamente. Agora quero construir algo, não destruir. Quero ver o alto do IP florescer novamente. Quero honrar a memória dos meus pais e avós vivendo a vida que eles não puderam ter. Seus olhos encontraram os de Vanessa. A intensidade do sentimento entre eles finalmente livre para ser reconhecida. E quero fazer isso com você. Se me aceitar, Vanessa deu um passo à frente, reduzindo a distância entre eles. Achei que nunca pediria. O beijo que seguiu foi gentil, quase hesitante a princípio, como se testassem a realidade daquele momento. Quando se separaram, ambos sorriam. Um alívio compartilhado por finalmente transpor a barreira que haviam erguido entre si. Uma semana depois, a fazenda alto do IP estava irreconhecível. Funcionários decoravam o jardim com lanternas e fitas para a cerimônia que seria realizada ao pôr do sol. O plantio oficial do novo roseiral sobre a sepultura de Gabriel e Helena. Simbolizando o renascimento da família Sampaio, vizinhos e amigos antigos chegavam aos poucos. Muitos dos quais haviam se afastado durante os anos sombrios de domínio de Eduarda. O burburinho alegre de conversas preencheu o ar, afastando os últimos vestígios da atmosfera pesada que por tanto tempo prevalecera. Natanael, vestido impecavelmente com seu melhor terno, observava tudo da varanda. Seu rosto iluminado por uma satisfação profunda. Ao seu lado, Sebastião, agora oficialmente recontratado como capataz, comentava sobre os preparativos. Fica bom ver a fazenda cheia de vida novamente, patrão. Sim, velho amigo. Muito bom. Quando o sol começou sua descida no horizonte, todos se reuniram ao redor do roseiral. Natanael, apoiado em Elias de um lado e Vanessa do outro, avançou até o centro, onde a lápide branca brilhava suavemente à luz dourada do entardecer. Hoje, começou o patriarca, sua voz mais forte do que havia estado em anos. Plantamos não apenas rosas, mas esperança por muito tempo. O alto do IP foi um lugar de segredos e dor. Hoje declaramos o fim dessa era. Elias adiantou-se, segurando uma muda especial, a rosa da memória que havia mencionado a Natanael dias antes. Esta rosa é plantada em homenagem aos meus pais, Gabriel e Carolina, declarou, sua voz embargada de emoção. E aos meus avós, Natanael e Helena, para que suas histórias nunca sejam esquecidas. E para que seu amor continue a florescer através de novas gerações, com cuidado, plantou a muda exatamente entre os nomes gravados na lápide. Vanessa aproximou-se então, regando a planta recém-colocada com água de uma jarra de prata, uma tradição da família Sampaio que Natanael havia ensinado a ela. Enquanto o sol desaparecia no horizonte, algo extraordinário aconteceu. A rosa da memória, que deveria levar semanas para florescer, começou a abrir suas pétalas diante dos olhos maravilhados dos presentes. Uma única flor vermelha, perfeita e vibrante, desabrochou completamente sob o último raio de sol. Um murmúrio de admiração percorreu a multidão, alguns se benzendo diante do que consideravam um milagre. Natanael sorriu, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto enrugado. Gabriel está aqui? Sussurrou, apertando as mãos de Elias e Vanessa. Helena também, todos nós, finalmente reunidos. Naquela noite, após a partida dos convidados, Elias e Vanessa permaneceram no roseiral, contemplando a rosa solitária que brilhava quase sobrenaturalmente sob a luz da lua. Você acredita em milagres? Perguntou Vanessa suavemente. Elias olhou para ela, depois para a flor, e finalmente para a casa grande onde Natanael descansava pacificamente. Acredito que algumas histórias são fortes demais para terminarem, mesmo quando seus protagonistas partem. Pegou a mão de Vanessa, entrelaçando seus dedos aos dela. Acredito que o amor verdadeiro deixa raízes que sobrevivem a qualquer veneno. Juntos, observaram a rosa que simbolizava não apenas o passado, mas o futuro que agora se abria diante deles. Um futuro onde os segredos do alto do IP finalmente podiam descansar em paz,
e onde novas histórias esperavam para serem escritas,